Amém, irmãos? Nós estamos mais uma vez transmitindo para os irmãos uma mensagem através do YouTube, pelo canal da igreja em Ibirité. Nós pedimos aos irmãos para que continuemos unânimes nas orações pela situação mundial em que nós estamos vivendo e pelos irmãos. Em especial o irmão William, que encontra no hospital nesse momento, mas que o Senhor está guardando, está preservando o irmão. Vamos pedir para que o irmão possa ser guardado, possa estar reforçando cada dia mais a sua fé no Senhor e a sua dependência em Deus. Nós cremos que em breve nós estaremos juntos e que o irmão estará restabelecido junto conosco. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, nós vimos na semana passada uma mensagem sobre o homem e as duas árvores. Nós vimos que Deus, ao criar o homem, Ele deu ao homem somente uma ordem, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós sabemos que o homem transgrediu a vontade de Deus e fez o que não era para fazer e comeu o fruto. E isso trouxe grande transtorno para a vida do homem. O homem se tornou pecador, o homem, no caminhar de sua vida, se tornou inimigo de Deus. E hoje o Senhor tem nos alertado para que nós possamos não cair nessa tentação de comer do fruto que não é o fruto da árvore da vida, e comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. O Senhor quer que nós comamos do fruto da árvore da vida. Em Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 10, Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 10. Nos diz: se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os teus mandamentos e os teus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, nós temos que dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro, na Bíblia que nós temos acesso. Se nós guardarmos isso e convertermos o nosso coração, o nosso Deus vai guardar a nossa alma, irmãos. Porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil e nem está longe de ti. Não é algo impossível o que Deus nos cobra, irmãos. Isso é algo que, se nós estivermos com a base na palavra, sustentados pelo próprio Senhor, nós conseguiremos. Versículo 12. Não estás no céu para dizeres: quem subirá por nós aos altos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos? Então essa palavra ela não está lá no céu. Essa palavra foi trazida pelo Senhor e hoje está dentro de nós. Versículo 13. Nem está além do mar para dizerem: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos? Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então essa palavra, quando o Senhor trouxe, Ele falou ela para nós. Essa palavra nos ganhou e essa palavra nos traz uma base. Essa palavra nos traz um viver da vida da igreja, irmãos, para que nós possamos ser os ministros da nova aliança dessa era, que vão trazer o Senhor de volta. E essa palavra tem de governar a nossa vida. Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que me ames, o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvido e fores seduzido e te inclinar a outros deuses e os servir, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti,
que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à tua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu a dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então, irmãos, esses dois caminhos da árvore do conhecimento do bem e do mal e o caminho da árvore da vida têm nos sido colocado em nossos caminhos durante todos os dias. Mas a palavra é bem clara e diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O Senhor, além de nos colocar o caminho da vida, ainda nos dá o direcionamento de onde devemos ir. Nós devemos seguir a palavra da vida, nós devemos seguir o caminho da vida. Mas muitas das vezes, por nós não estarmos constituídos da palavra, nós acabamos por seguir outros caminhos. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos uma situação em que Eva, por não estar constituída da palavra, foi enganada pela serpente. Capítulo 3 de Gênesis, logo no versículo 1, começa dizendo: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Nós sabemos que quando Deus criou o homem, Deus só deu um mandamento para esse homem. É como se toda a Bíblia fosse constituída apenas de um versículo: não podereis comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a única ordenança, o único estatuto e o único mandamento deixado por Deus para o homem naquele momento. Mas, por Eva ter dado abertura a Satanás e ouvido de Satanás, e não está constituída com toda a palavra de Deus, Satanás a enganou. E ele perguntou para ela: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não havia dito para não comer de toda a árvore do jardim. Muito pelo contrário. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim, depois do 6º dia da criação, que havera criado todas as coisas, Deus criou a árvore do bem e do mal e criou a árvore da vida. A árvore da vida Deus criou no centro, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra não cita que a árvore do conhecimento do bem e do mal ela estava no meio, mas sim a árvore da vida estava no meio. E continuando, no versículo 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores dos jardins podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, naquele momento, a Eva tinha colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no lugar da árvore da vida. Ela tinha optado por outro caminho. Ela tinha uma visão de que a árvore que estava no centro era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando Deus fez, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Então, se o Senhor pegou o meio e colocou a árvore da vida, mesmo que ele tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal ao lado da árvore da vida, ela não estaria no meio. Mas quando Satanás conversou e Eva teve uma abertura para com Satanás para conversar, para ouvir o que ele dizia para ela, ela passou a ter a visão de que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio. Essa passou a ser o foco da visão de Eva, o centro da vontade dela, tocar e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, versículo 4, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis,
quando a serpente conseguiu perceber que a mulher estava iludida com a árvore do conhecimento do bem e do mal como centro da sua vida, foi muito fácil para Satanás dar um empurrãozinho na mulher. Satanás conseguiu perceber que ela não estava constituída da vontade de Deus, que ela não estava constituída do mandamento, da ordenança, da palavra de Deus naquele momento. E aí o que ele fez? Ele simplesmente usou a vontade de Eva contra a própria Eva e levou a Eva a pecar comendo o fruto. Porque Deus, capítulo 3, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Então Satanás tinha uma vontade. Quando nós lemos a palavra, nós conhecemos que a vontade de Satanás era ser igual a Deus, mas Deus o precipitou do céu. Então, quando Satanás pega essa vontade de ser igual a Deus, ele consegue transmitir para dentro de Eva, dizendo que ela seria igual a Deus se comesse desse fruto. Quando, na verdade, isso trouxe uma transgressão para o homem. Trouxe uma transgressão para o homem Adão e para a mulher Eva naquele momento. Porque foram enganados por Satanás por não estarem constituídos com essa palavra. Que se eles estivessem constituídos de fato com essa palavra, eles não teriam desobedecido a palavra de Deus. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os dois, nesse momento, fizeram o que era contra a vontade de Deus. Versículo 7. Abriram-se então os olhos, e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nesse momento que os seus olhos se abriram, eles conseguiram enxergar que eles cometeram um grave pecado, desobedeceram a palavra de Deus e perceberam então que estavam nus. E o que tentaram fazer? Coseram folhas para se cobrir com essas folhas, porque eles se expuseram à carne. A carne deles passou a trabalhar, eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. Nesse momento, no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, na viração do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Isso ocorre muitas vezes conosco, irmãos. Quando nós deixamos de depender do Senhor, nós estamos nus, nós estamos sem as nossas vestimentas de justiça, que é as coisas do Senhor em nós. E muitas vezes nós escondemos. Onde nós escondemos? Nós escondemos no nosso raio social, nós escondemos no nosso trabalho, nós escondemos aonde nós estudamos, nós escondemos até no lugar onde nós reunimos para falar a palavra de Deus. Escondemos entre as árvores, escondemos de Deus, porque nós não queremos nos abrir. Nós achamos que se nós estivermos escondidos, nós temos as nossas justiças, as nossas folhas de figueiras cozidas para nos tampar. E dessa forma se portou o Adão e a Eva. Eles se esconderam de Deus. Isso era inútil. Como que eles poderiam esconder de Deus? Como nós podemos esconder de Deus, irmãos? Não é possível esconder de Deus. Nós temos que ser transparente para com as coisas de Deus, e quando nós errarmos, porque somos humanos passivos a erros, nós temos que nos voltar ao Senhor e pedir que o Senhor possa trabalhar em nós. Não tentar nos esconder por entre as árvores. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Naquele momento, pelo homem ter transgredido a palavra de Deus, o homem se escondeu, porque o homem teve medo. O homem chegou a relatar, a mulher chegou a relatar a Satanás que no dia que comesse da fruta, certamente morreria. Então o que o homem esperava de Deus naquele momento? O homem esperava um Deus vingativo, um Deus que iria corrigi-lo, um Deus que iria condená-lo. Mas Deus, com todo o seu amor pela criação que era o homem naquele momento, chegou para o homem e disse: onde
estás? Deus fala isso conosco a todo tempo, irmãos. Onde estás? E onde nós estamos? Podemos estar aqui como pessoas, fisicamente, mas onde está o nosso coração? O nosso coração está em fazer a vontade do Senhor? O nosso coração está em reconhecer o erro em que nós cometemos? E quando Deus perguntou para o homem, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Se esconder de Deus, teve medo e se escondeu, irmãos. Perguntou-lhe Deus, pela segunda vez Deus o perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei para que não comesse? Aqui nós vemos claramente que Deus estava abrindo um diálogo ainda com o homem. Deus estava dando uma abertura para o homem, para que o homem pudesse abrir o seu coração para Deus. Para que o homem pudesse ter a humildade de dizer a Deus: olha, Senhor, eu errei. Fiz o que era errado diante de ti, transgredi diante da tua palavra, da tua santidade, Senhor. Me perdoa. Mas o que é que o homem fez, irmãos? Fez como nós fazemos quando erramos. Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Situação complicada. Fazemos isso sempre em nossas vidas. Quando que nós discutimos com nossas esposas, as esposas discutem com o marido, ou discutimos com os filhos, que nós ficamos achando que estamos na razão, e várias vezes pensamos dessa forma: a esposa que Deus me deu, o marido que Deus me deu, ou o filho que Deus me deu, eu estou certo por eu estar nesse momento com raiva, dentro da minha razão, mas a nossa razão tem que estar em Deus, irmãos. A nossa razão tem que ser entregue na mão do Senhor, para que a atitude venha de Deus em nós, para que nós possamos tomar essa atitude. E não julguemos e nem condenemos as demais pessoas, porque muitas vezes nós somos assim, julgadores e condenadores das pessoas, quando na verdade nós praticamos as mesmas coisas e não enxergamos quando praticamos. Achamos que estamos em nossa razão, mas quando alguém pratica contra nós, nós somos especialistas em julgar. Senhor Jesus. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher teve a mesma atitude que o homem. Não se voltou a Deus com humildade de reconhecer o erro e caçou alguém para colocar a culpa. Então isso é algo que acontece com o homem, isso é algo que acontece com a mulher. Mas o que o Senhor fez nesse momento? O Senhor podia ter condenado o homem nesse momento, ter matado o homem nesse momento e feito com que o homem deixasse de existir. Mas não foi isso que o Senhor Deus fez. Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Essa foi a condenação de Satanás. Nós, como homem e como mulher, fomos feitos do pó dessa terra, irmãos. E cada vez que nós nos desgastamos entre nós mesmos, cada vez que nós fazemos a vontade da carne, nós estamos soltando pó, soltando o que é dessa terra para essa terra. Quando nós não estamos fazendo o que é da vontade de Deus, quando nós não estamos aplicados em agradar o Senhor, nós somos simplesmente pó. E pó é alimento da serpente. Pó é alimento de Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Graças a Deus por essa palavra, porque Deus nesse momento pregou o evangelho naquela situação. Ele não nos fez ficar amigos de Satanás.
Ele não disse que Satanás governaria a nossa vida, governaria o nosso espírito. Muito pelo contrário. O Senhor disse que se nós vivermos por essa terra, nós alimentamos Satanás. Mas se nós vivermos no espírito, nós somos verdadeiras pedras vivas. E a pedra não é alimento para a serpente, só o pó é alimento para a serpente. E Deus colocou inimizade entre nós e Satanás. Nós somos do povo de Deus, nós somos inimigos de Satanás, irmãos. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os seus sofrimentos, a tua gravidez, em meio de dores dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu ordenara que não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrouros, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu é pó, e ao pó retornarás. Senhor Jesus. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eva quer dizer vivente. Adão creu na palavra de Deus, que a sua geração, que eles seriam inimigos da serpente, que Deus havia condenado a terra. Aquele que vive com a cabeça nas coisas da terra, ele é terreno, mas aquele que vive com a cabeça nas coisas de Deus, ele é espiritual, ele já não é mais terreno. E no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Adão e Eva estavam numa condição de não ter o pecado. Eles não haviam vestimenta nenhuma até eles transgredirem a palavra do mandamento de Deus. Mas quando eles pecaram contra Deus e entraram em pecado, eles precisaram cozer folhas de figueira e usar essas folhas de figueira. Só que a folha, rapidamente, ela seca. E quando ela seca, ela vai expor a nudez daquele que a vestiu. As folhas, elas representam as obras humanas de tentar esconder a condição de pecador, de pecado de Deus. Mas Deus cobriu eles com, Senhor Jesus, com vestimenta de pele. E tudo que o Senhor faz é maravilhoso, irmãos. A solução de Deus é a melhor solução que existe. Nenhuma solução é melhor do que a solução do Senhor. Deus fez vestimenta de pele para Adão e para Eva. Na Bíblia, as vestes representam a nossa justiça. Em Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 19, versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, as vestes representam vestir-se de linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Senhor Jesus. Em Isaías capítulo 64, Senhor Jesus, no versículo 6, ele diz: mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos
arrebatam. Então a nossa justiça própria é comparada com um trapo de imundícia. Para nada ela serve para Deus. Por isso que o Senhor veio, nos lavou com o seu sangue e tem alvejado as nossas vestes para que nós vistamos o linho puríssimo, as vestes de justiça do Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não tem como sermos remissos sem o derramamento de sangue, mas graças a Deus que Deus enviou o Cordeiro ao mundo, e esse Cordeiro derramou seu sangue na cruz e nos livrou, irmãos, de todo pecado, de toda situação maligna. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro de Deus, irmãos, ele não veio para esconder a sujeira debaixo do tapete. O Cordeiro de Deus, que é Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele veio para tirar o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro tirou o pecado do mundo, nos lavou, nos redimiu com Deus, irmãos. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 13. Versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, irmãos, o Cordeiro, para Deus, foi morto desde a fundação do mundo. Ó Senhor Jesus. E se nós juntarmos esses versículos, nós vemos que o animal que foi morto para vestir o Adão e a Eva, ele prefigurava Cristo. Cristo, podemos dizer que Adão, por sua vez, viu a redenção que Deus preparou para nós no futuro. Eu não posso e nem tenho base para dizer que Adão teve a sua redenção naquele momento. Mas eu posso garantir que nós que estamos aqui hoje, cremos no Senhor Jesus e na sua obra redentora, nós fomos salvos pela obra do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós somos redimidos através da redenção de Cristo, que Deus fez para conosco, irmãos. Tem um versículo em especial, para que nós possamos refletir, é João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, Senhor Jesus, Lucas e João. Capítulo 3, versículo 16. Esse capítulo e esse versículo é muito conhecido de nós, irmãos. Mas vamos repeti-lo aqui e nós vamos refletir em cima desse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele não emprestou o seu Filho para vir cá resolver algum probleminha e voltar, não, irmãos. Ele deu o seu Filho veio ao mundo, o seu Filho fez a vontade de Deus nesse mundo, o seu Filho nos representou, nós deveríamos ter sido pregados naquela cruz, nós éramos inimigos de Deus. Mas o Senhor Jesus fez a vontade de Deus, cumpriu todas as exigências de Deus e anulou o pecado, irmãos. Deus, Jesus Cristo, venceu Satanás quando foi para aquela cruz. E a promessa que Deus tinha feito lá em Gênesis capítulo 3, que Satanás atingiria o seu calcanhar quando colocou na cruz, ele completou de esmagar a cabeça de Satanás quando foi preso naquela cruz, irmãos. Porque o nosso Senhor ressuscitou,
Ele subiu ao céu e voltou ao Espírito e está hoje dentro de nós. Então nós temos hoje o Espírito dentro de nós que nos vivifica, nos limpa de todas essas situações do mundo. Todas essas situações malignas foram deixadas de lado, porque o Senhor veio e nos salvou, irmãos. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele nos deu esse Filho. O Filho hoje mora em nós e nós fomos redimidos de todos os pecados através de Cristo para com Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. É um estudo que nós temos feito, nós estamos ainda no livro de Gênesis, já estamos na 10ª mensagem desse estudo, e não saímos ainda do capítulo 3 de Gênesis, irmãos. É muita coisa para ser falada para os irmãos, graças ao Senhor, é muita revelação que o Senhor tem nos dado através de cada versículo, mas nós continuaremos na próxima mensagem. Agradecemos os irmãos, Jesus é o nosso Senhor.